Olá, meu nome é Fátima Decovante, sou especialista em autismo e também mãe de um autista adulto que foi do nível 3 até o nível 1 de suporte. E o papo de hoje é o autismo nível 2, aquele que é menos falado e mais difícil de diagnosticar. E por quê? Em primeiro lugar, vamos lembrar que a numeração dos níveis do TEA 1, 2 e 3 tem a ver com a identificação da quantidade de suporte que autistas precisam e nas áreas que definem o transtorno, que são a da comunicação social, a socialização e o comportamento na sua vida diária, que a gente analisa dentro e fora de casa. Então, se o autista tem pouca, moderada ou muita necessidade de suporte. Só que essa explicação não é tão exata assim, principalmente quando a gente analisa as 3 áreas que eu falei e onde o suporte para os autistas fica mais ou menos evidente, ou mais ou menos necessário. No autismo nível 2, a gente vê a criança, o adolescente, o adulto, que às vezes, em algumas áreas ou algumas situações em diferentes ambientes, pode precisar de um suporte ainda razoável. O nível 2 varia de nível conforme algumas tarefas ou atividades. Eu vou dar um exemplo de uma criança que, apesar da idade, ainda precisa de ajuda na sua higiene ou em algumas atividades da vida diária. Ou exemplos de crianças que falam, mas não se comunicam bem, ou ao contrário, que não falam, mas compreendem comandos ou alguns pedidos de seus pais. As crianças com muitas dificuldades de entender regras sociais, por exemplo, apesar de aparentemente falarem normalmente bem. Veja também o exemplo de um estudante universitário, que, digamos, pode ser o nível 1, mas que precisa de bastante apoio ou tem muita dificuldade de participar de um trabalho em grupo ou de entender a sua parte nesse trabalho ou ter medo, receio, de fazer perguntas. Então, no caso, podemos dizer que talvez na área da interação social o seu nível precise de mais suporte do que o nível leve, não pouco. Ele pode ser nessa área um autista nível 2, caracterizado como necessidade nível 2. O que é importante saber é que o TEA não é um espectro com limite, com fronteira, tipo, até aqui é nível 1, até ali é 2, até ali é 3. Na prática é mais complexo e variável, tá? E é isso que faz com que muitos dos autistas circulem no espectro, ficando complicado a gente estabelecer um nível exato, principalmente na primeira infância, quando ainda se tem pouca vivência de experiências. Então é por isso que é tão bom ter intervenção precoce, para que as fases seguintes de uma criança autista sejam mais agradáveis e para ela, principalmente. O intuito sempre é o de promover compreensão, desenvolvimento e autonomia de modo individual nas áreas que o autista mais precisa de suporte. Eu espero que tenham gostado do conteúdo, curtam, comentem, compartilhem. Fica aqui meu muito obrigada.